5 horas e 44 minutos a gente está de volta e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve deixar a pasta até o final de fevereiro, pelo menos é o que dizem aliados. Informação que foi veiculada, apurada, trazida em primeira mão pela Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. A gente apurou aqui também Otávio Guedes, Malu Gaspar, a Ana Flor também trouxe essa informação. Eu também conversei com aliados do ministro da Fazenda. E é isso mesmo, Malu. Haddad deve deixar até o final de fevereiro o cargo e se dedicar a ajudar Lula, e aí tem diferentes leituras. Lula na campanha à reeleição. Muita gente que acha que ele quer ser vice, mas a vice está com Alckmin. O PT, e aí conversei com gente do PT, quer que ele dispute São Paulo, vá para o sacrifício em São Paulo mesmo, porque é importante, porque puxa voto, e mesmo que eventualmente numa disputa com o Tarcísio tenha mais dificuldade eleitoral, coloca o patamar de votos do PT aqui, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, alto. Então, importante para o presidente que vai buscar a reeleição que tenha um candidato forte em São Paulo. Os aliados dizem que ele tem resistência em sair ou para o Senado ou para o governo de São Paulo. Então, o que eu entendo, o que eu já estou vendo, é uma discussão de para onde ele vai. A vice, muito improvável que seja a chapa puro sangue, ouvi do próprio PT isso, não dá para ser Lula no PT e a vice também no PT. E Lula criou uma relação com o Alckmin, né? Para quem cobriu a campanha de 2006 como eu e você, é impressionante isso. Às vezes a gente ainda lembra, foram adversários, grandes adversários, mas hoje são, de fato, aliados e um gosta do outro. As coisas mudam, né? Ainda bem que as coisas mudam, mas no caso do Haddad tem uma coisa que não muda, Júlia. O Haddad e o presidente Lula têm uma relação muito, muito forte e eu aposto com você que o Haddad vai fazer o que o Lula pediu para ele fazer. E o que a gente ouve é que essa sua avaliação sobre o que os petistas querem é também a avaliação do presidente Lula. O presidente Lula vem tendo conversas com o Haddad aqui e ali sobre o cenário eleitoral, e o que eu apurei lá atrás, quando uma das primeiras conversas ocorreu, foi que o presidente falou para ele: preciso de você na eleição. Isso vai variar, o lugar vai variar conforme a necessidade do cenário, porque o presidente preferia que o Alckmin fosse candidato ao governo, mas o Alckmin não quer. Então, para disputar, aí vai depender de quem vai ser o candidato ao governo. Se for o Tarcísio o candidato ao governo, aí o Lula vai querer que o Haddad se candidate contra o Tarcísio. Se o Tarcísio, por exemplo, for a presidente e o Haddad, aí o Haddad pode ser candidato ao Senado, porque não precisa ninguém para fazer o sacrifício. Tem vários cálculos sendo feitos, vários cenários. Eu acho que o mais difícil é o Haddad não ser candidato a nada. É o que ele está falando e eu acho que até faz sentido, considerando que ele continua ministro, né? Não convém o ministro da Fazenda, um cargo tão sensível, já começar a fazer campanha estando no cargo. Então, acho que tem vários problemas que isso pode gerar e ele sabe disso, estrategicamente está se preservando. Até porque é isso, nós estamos vendo, nem na direita eles se entendem, na esquerda, que já tem um candidato, para que antecipar essa discussão, né? Tem que esperar para ver com quem ele poderia disputar, para ver qual é o lugar onde ele vai estar mais conveniente, mais estratégico ali para o partido. Mas a minha aposta é que o Haddad vai fazer o que o Lula pediu para ele fazer. Sempre foi assim e eu não duvido que vai ser de novo. Aí, Otávio, a corrida para a vaga de ministro da Fazenda, né, que é uma vaga que o pessoal não gosta muito, mas ao mesmo tempo gosta também, porque é talvez o cargo mais poderoso depois do presidente, mas para quem tem ambição eleitoral também é um cargo difícil. E eu achava que o PT ia para cima dessa vaga, né, para colocar um quadro clássico, mas parece, pelo que eu conversei com as pessoas, que o Dario Durigan, que é o secretário executivo número 2, que é um advogado, nos últimos tempos ele criou uma relação, se aproximou do próprio presidente, ganhou uma musculatura, inclusive, entre o próprio PT, do qual ele não é formalmente ligado, né, ao qual ele não é formalmente ligado. Olha, quando o Haddad escolheu o Ministério da Fazenda, eu disse o seguinte: olha, se ele tem planos de ser o sucessor, um nome forte, eleitoralmente da esquerda, ele pegou o pior ministério. Thomas Trauman batizou da pior profissão do mundo.
Fernando Henrique só foi eleito por causa da moeda, não foi porque foi ministro da Fazenda. O povo votou no plano real. Mas vamos lá, vamos para frente. O Haddad, como ministro da Fazenda, teve 3 feitos importantes. Conduziu a reforma tributária, que eu nunca imaginei que fosse bem vida. Mas isso não dá voto, porque a população, principalmente a mais pobre, ainda não percebe, a reforma tributária ainda vai chegar. Isenção de imposto de renda para 5 salários mínimos, aí tem muitos louros divididos, mas foi o ministro que conseguiu fazer isso. E, por fim, foi quem enfrentou o crime organizado no mercado de combustíveis, né? Também não esperava ver isso em vida, mas ele enfrentou. Também tem dúvida se tem potencial eleitoral. Portanto, acho que o Haddad tem grandes feitos, mas não escolheu um ministério que transforme esses feitos num trampolim eleitoral de votos. Teve o caso do Fernando Henrique, né? Mas era o plano real, que aí era um canhão, né? Que é uma outra lógica. Otávio, Malu, muito bom, hein? Obrigada.